Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos para este nosso momento de estudo. Sejam bem-vindos a este canal, a este grupo, esse grupo de estudos. E hoje estaremos falando sobre produção textual, ok? Então, para realizarmos uma produção textual, são necessários alguns elementos. E sobre alguns desses elementos que nós vamos estar falando hoje, ok? Pronto, aqui nós temos aqui algum destes elementos. O assunto, o tema e o título são alguns dos elementos que são considerados quando vamos escrever um texto, ok? Então, para tanto, é necessário nós analisarmos, por exemplo, neste caso, as imagens, que irá nos orientar sobre o que estaremos escrevendo. Esta imagem aqui, dá para vocês observarem? É uma jovem, metade mulher e metade peixe, sentada sobre uma pedra, de cabelos longos, brancos, esvoaçantes ao vento. E ela tem uma cauda enorme, uma cauda de peixe. Pois bem, então se trata de uma sereia, não é assim? Pois é. E aqui na segunda imagem nós temos dois jovens. Deixa eu levar mais para perto. Dá para ver? Pronto, deixa eu mostrar aqui. Se tratam de dois jovens, E eles estão em um pequeno barco e se aproxima deles uma garota muito bonita. E ela está surgindo das águas. Ok? Pronto. Então, ao percebermos que é metade peixe e metade mulher, nós já sabemos que se trata... Qual é a história que se refere a uma jovem que é metade peixe e metade mulher? É a história da Iara, não é assim? Então, a Iara, ela é uma história que se trata de quê? Ela é definida como sendo uma receita, a Iara. A Iara é definida como sendo um jornal. A Iara, ela é uma história que é definida como lenda. Não é assim? Uma lenda. Então, o assunto desse texto será uma lenda. Agora, existem muitas lendas. A lenda do Saci-Pererê, a lenda do Boitatá, a lenda do Curupira. Neste caso, pelas imagens, nós sabemos que se trata da lenda da Iara. Não é assim? Então, o tema será Iara. E o título? Bom, o título depende de como você vai escrever esse texto. Você vai contar uma aventura da Iara? Se for, você vai dar um título que faça referência a esta história que ela está vivendo, que você escreveu sobre ela. Ou apenas você vai falar sobre a Iara? Então, pode ser Iara, ou então a lenda da Iara como título. Geralmente, costuma-se deixar para escrever o título depois que se escreve o texto. Mas você pode estar escrevendo logo no início, a seu critério. Então, sobre as imagens, o que eu sei sobre a Iara? A Iara é uma linda sereia de cabelos longos, pele e olhos bonitos, que vive nas águas do rio Amazonas. E tia Wanda, a Iara é tudo isso? Sim, Primeiramente, lenda. É uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos. Ela tem caráter fantástico e fictício, E as lendas combinam fatos reais com fatos que não são reais. As lendas, como já falamos, em outros momentos de estudos, elas são contadas por pessoas para explicar fatos, geralmente fatos da natureza, que elas não têm uma explicação para aquele fato, até mesmo algumas vezes por falta de conhecimento, Então elas não saberiam explicar determinados fatos e para justificar estes fatos,
cria-se uma lenda e assim dentro da lenda um ser místico, né? Seria a lenda. E neste caso aqui da Iara. A Iara também é chamada de mãe d'água. Segundo o folclore brasileiro, ela é uma sereia, metade mulher e metade peixe, da cintura para baixo peixe. E ela vive no rio Amazonas. Algumas histórias dizem que a sua pele é clara, outras que a sua pele é morena. Em algumas histórias dizem que ela possui cabelos longos e claros, brancos. Outras histórias diz que ela possui cabelos longos e pretos. E assim varia, né? Mas uma coisa é comum, dizer que ela é encantadora, muito bonita, né? E que ela é metade mulher, da cintura para cima e da cintura para baixo, ela é peixe. Pois bem, nós já sabemos alguns elementos sobre a Iara, por isso que nós já escrevemos aqui que ela é uma linda sereia de cabelos longos, pele e olhos bonitos, que vive nas águas do rio Amazonas. E sobre com relação aqui a esta imagem, que são dois navegantes ao lado de uma moça bonita que emerge, surge das águas. Possui lindo canto e encantadora beleza, que atrai os homens para as águas profundas do rio Amazonas. Ok? Então, aqui nós escrevemos o que compreendemos através da imagem. Nas duas situações, são duas imagens e nós escrevemos algo sobre cada imagem. E em nosso terceiro momento, nós juntamos estas informações para escrever um texto, ok? Então, no caso, nós temos aqui, deixa eu pegar o pincel vermelho. Pronto, nós temos aqui, linda sereia de cabelos longos, pele e olhos bonitos que vive nas águas do rio Amazonas. Eu escrevo Iara, né? Essa palavra já não tinha, eu coloquei. Iara é uma sereia de cabelos longos, pele e olhos bonitos que vive nas águas do rio Amazonas. Ok? Na segunda frase, possui lindo canto e encantadora beleza, que atrai os homens para as águas profundas do rio Amazonas. Aí eu escrevo, possui, eu coloquei possuidora, troquei a palavra, né? Possuidora, de lindo canto e encantadora beleza. Ela, né? A palavra ela não tinha e eu escrevi aqui, ela atrai os homens navegantes. Navegantes é outra palavra que não tem aqui, mas eu coloquei aqui. Para as águas profundas do rio Amazonas. E assim ficou o nosso texto, ok? Assim ficou o nosso texto. Observe que algumas palavras que eu não coloquei aqui referente às gravuras, eu coloquei na hora que fui escrever o texto. E é assim que acontece. Nós escrevemos frases referentes às gravuras, né, como sugestão para a construção de um texto, mas quando vamos reunir estas frases, é necessário estarem aparecendo outras palavras e outras palavras às vezes somem na hora que nós vamos construir este texto. Mas por quê, professora, que isso acontece? Acontece para dar sentido ao texto. Para dar sentido ao texto, certo? Para que esse texto se torne um texto coeso, ok? Outras coisas são necessárias, outros elementos, na hora que estamos escrevendo um texto. Olha, observe, não começamos do início da linha, quando vamos escrever um texto, né? Porque um texto é a reunião de frases, não é assim? Então, nós deixamos um espaço. Este espaço chama-se parágrafo, né? No nosso texto, ele possui 2 parágrafos. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. É um texto pequeno, que só possui 2 parágrafos. Outra, Iara é o nome da personagem que nós estamos nos referindo nesse texto. Esse texto
cita quem como personagem? A Yara e os navegantes, não é? Então, Yara, portanto, é o nome da sereia. Isso significa que deve começar com letra maiúscula. Então, o I é maiúsculo por dois motivos. Por iniciar a frase e ser o nome da Yara. Aqui, nesta frase, aliás, neste parágrafo, inicia com a palavra possuidora. Como é o início do parágrafo, eu também começo com letra maiúscula. Outra coisa, quando terminamos uma frase, nós colocamos um ponto final. Tá vendo? Ó, aqui terminou esta frase, deste parágrafo, ponto final. Aqui nós terminamos o parágrafo, né? Uma frase muito grande. Também colocamos ponto final. Ok? Certo? Então, produção de texto, 3 coisas a considerar. Primeiro, o assunto, no nosso caso aqui é uma lenda. O tema, que no nosso caso aqui estamos falando sobre a lenda da Yara. E por último, o título, que é o que você vai escrever. Todo o texto começa com o título. Vamos colocar o título do nosso aqui. Deixa eu colocar aqui. A Yara. É com... Né? A Yara. Pronto. Certo? Seria aqui o nosso título, a Yara. E aqui nós temos o nosso texto, a Yara. Então, nosso texto começa aqui, a Yara, que seria o título, né? Então, logo em seguida, nós falamos algo sobre a Yara, sobre as suas características físicas, e depois nós escrevemos sobre o que representa a Yara, né? O que é a Yara, o que ela faz. E aí reunimos estas informações e fazemos o nosso texto. Então, primeiro passo, definir assunto, tema e título. Segundo passo, perceber quem são os personagens da história e escrever algo sobre cada cena ou sobre cada personagem. E o terceiro passo é escrevermos o nosso texto, né? Que inicia com o título. Lembrando sempre que um texto inicia com um parágrafo, né? O texto possui os parágrafos e no início de cada parágrafo nós começamos com letra maiúscula. Quando terminamos uma frase ou um parágrafo, nós devemos colocar o ponto final. E lembrando que quando vamos citar o nome do personagem, né, o nome próprio desse personagem, deve se iniciar com letra maiúscula. Ok? Certo? Pois muito bem. Você escreveu mais um texto hoje. Você realizou uma produção textual. Olha aí. Que aluno, né? Que aluna inteligente. Inteligentes vocês são. Em outras aulas, nós vamos novamente trabalhar produção textual. Ok?